Tragédias que precisamos conversar sobre. Aconteceram alguns ataques a escolas que deixam muitos pais preocupados e sem saber o que fazer. E a sociedade toda indignada, querendo entender o porquê, buscar respostas. Uma pessoa, quando comete um ilícito desse, uma coisa, uma barbaridade, sem nome até para dar atentados como esse, ela realmente tem motivos que para ela faz sentido. E um deles é a exposição. A foto do assassino, ela é divulgada quando ele é maior de idade. Então gera o quê? Gera uma comoção, todo mundo quer ver a foto. Deixa eu ver quem é, quero entender, quero saber, tem família, não tem? Então todo esse alvoroço em torno dessa pessoa gera uma mídia para ele, que ele, na cabeça dele, deturpada, perturbada, está se alimentando disso. Ele fica feliz com isso. E outras pessoas, vendo isso, também se alimentam desse ponto. Então, esse é o motivador número 1 que nós precisamos ficar atentos. Toda vez que vocês verem uma coisa muito ruim, uma desgraça, ficar divulgando a foto de quem cometeu isso, acaba sendo uma propaganda para ele e incita outras pessoas, com a cabeça delas lá, pelos motivos delas, que são perturbados, que são disfuncionais, a quererem mídia também. Então nós devemos evitar compartilhar o rosto de uma pessoa como essa. Evitar compartilhar da mídia a esse acontecimento dessa forma que todo mundo faz. O ponto número 2, nós como pais, nós devemos olhar para os nossos filhos. Sabe, tem aquela máxima que diz assim, porque meu filho tá andando com má companhia. E se o meu filho for a má companhia? Você já se parou para perguntar, para pensar nessa possibilidade? Nós precisamos tirar a lente de pais e olhar com essas lentes de pais bem criteriosos, não pais somente amorosos, achando que o erro tá sempre no outro. Todos nós podemos, de alguma forma, impactar a vida dos nossos filhos e ele ter alguma carência emocional e ele ter alguma disfunção. Nós não podemos fechar nossos olhos e só apontar para o outro. É porque os meninos, porque a internet não é meu filho. É seu filho. É o filho de alguém. Então nós precisamos olhar para o nosso filho e colocar limites. Pais, fiquem bem atentos. Porque filho não tem privacidade. Você está criando o filho. Meu filho precisa de privacidade, trancar a porta, ter senha no celular. Será? Será que deve? Porque você está ensinando ele. Na adolescência é a fase mais crítica, onde o cérebro realmente sofre uma revolução e precisa ser muito delimitado e ser enérgico. Nós devemos ser pais amigáveis, mas amigos nós não seremos. Pais não são amigos de filhos, são amigáveis, são queridos, compartilham, mas põe limite, diz não. Então nós precisamos ficar atentos. Hoje a criança já nasce com celular. Você sabia que antes dos 6 anos é prejudicial para o desenvolvimento neural da criança? Então sim, ele fica quietinho, ele não te dá trabalho, mas ele está tendo a sua mente prejudicada. Então esse é o ponto número 2 que eu quero gritar, ligar um alerta para todo mundo. Cuidado com o celular, com a criança. Primeiro porque antes dos 6 está causando um problema neural na criança, prejudicando o desenvolvimento para essa pessoa que será um adulto daqui a uns anos. E segundo, de não dar privacidade para filho. Filho não tem privacidade. Filho tem a intimidade, filho tem os amigos dele. Mas você tem todo o direito de cercear, de colocar limite, de dizer assim, mãos ao alto, me dá esse celular aqui que eu vou dar uma conferida. Por quê? Porque ele está aprendendo a viver. E se você não ensinar, quem vai ensinar? Na internet tem um monte de gente interessada em ensinar. Então, assim, liga o alerta. A internet hoje, ela é uma arma. Então, tenha sempre amizade de pai. O que é amizade de pai? Repito, ser um pai, ser uma mãe amigável. Pais amigáveis, mas amigos, não. Amigo é o coleguinha que só vai fazer ali para agradar um ou outro. Esse é amigo. Pais são amigáveis,
mas dão limites, dizem não para evitar grandes tarefas. E o ponto número 3 é: pais, converse. Mulher, chama seu marido para uma conversa difícil. Não tenha medo de expor o que você está vendo que está acontecendo. Os pais de hoje, que estão por volta de 30, 40, 50 anos, muitas vezes quer dar ao filho que não teve. Ai, eu não quero que meu filho sofra o que eu passei. Nossa, eu tinha tanta vontade de ter tudo e não podia. Não é dando tudo que você está fazendo bem para o seu filho. É dando limites, dando o que ele merece, o que você pode, mas não é dando tudo, sem regras. Então vocês precisam conversar. Às vezes o pai pensa de um jeito, a mãe de outro. Vocês são pais de um filho comum. Então vocês precisam sentar e conversar. Lembrando que a dinâmica de criar um filho único é diferente de criar 2, de criar 3. Por isso é importante vocês pedirem ajuda profissional também. Ajuda de como vou conduzir meus filhos. Não é deixar pra lá, não é aquele bico de ontem já se desfez, hoje eu vou fingir que nada tá acontecendo. Senta com um, com o outro. Mães, vamos juntas. Não ter medo de criar problema, não. Nós vamos parar tudo aqui, vamos sentar e conversar. Porque às vezes, esta conversa, ela é assim, evitada, porque vai ter problema, a gente vai ter uma discussão. Família resolve problema sentado. Então, o casal precisa falar a mesma língua. Tudo isso forma uma sociedade melhor. Nós precisamos trabalhar em prol da sociedade onde? Dentro da nossa casa. É dentro de casa que nós vamos formar a sociedade. A minha sociedade do lar vai para a sociedade da escola, vai para a sociedade da rua, vai para a sociedade do país, do mundo. Então, esse é o apelo que eu faço a vocês. Pensem nesses 3 pontos, olhem para dentro de casa. Se algum adolescente, alguma criança demonstrar que está de alguma forma muito agressivo, muito retraído, muito calado, não expressa emoção nenhuma, liga o alerta. Você precisa prestar atenção nesse adolescente, nessa criança. É assim que nós vamos fazer a diferença no mundo. Não fica deixando para amanhã, não fica deixando para depois. Converse com seu amigo, peça para ele dizer também como é o comportamento dos colegas, que talvez ele vai dizer o comportamento de um colega que é muito disfuncional. Vamos ter sempre alerta na sociedade e atentos para nós evitarmos que tragédias aconteçam e que nós possamos fazer uma sociedade saudável, usando os mecanismos da modernidade, sempre junto com a família. Família, pessoas nunca serão substituídas por máquinas, por inteligência artificial. Então vamos juntos reforçar a identidade do nosso lar.